Sexta-feira, céu limpo e estrelado, lua cheia, uma ótima noite para sair, se divertir, esquecer o estresse da semana e... Seria perfeito se isso não pudesse custar sua vida. Ele está à solta esperando sua refeição cruzar o seu caminho. E esta refeição pode ser você. Tenho certeza que já sabe de quem estou falando. Mas será que o lobisomem é só uma história antiga para pôr medo ou é uma história real? Vou te contar como surgiu o tão temido lobisomem. Mas antes, vou te pedir um favor. É bem rapidinho e não vai te custar nadinha. Dê o seu like neste vídeo, chama seus amigos para conhecer o canal e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Este simples gesto nos ajuda a crescer e trazer mais conteúdo como este para você. Esta história não começa em Harry Potter com o professor Lupin, mas sim com os gregos romanos. Mais especificamente com Licaon, um rei mítico de uma região da Grécia chamada Arcádia. A lenda diz que Licaon era um rei perverso, cruel e sádico, que matava qualquer um que se hospedasse em seu castelo. Um dia, Zeus, deus do Olimpo, desceu à terra de Arcádia, para tirar a prova do que era dito sobre Licaon. Zeus chegou como visitante e se hospedou no palácio de Licaon. No jantar, o rei ofereceu carne humana a Zeus, fazendo com que o grande deus do panteão grego se enfurecesse. Zeus destruiu o palácio de Licaon e jogou-lhe uma maldição. Zeus teria então punido esse rei com a maldição da licantropia, fazendo com que ele fosse transformado em um lobo. Uma das versões fala que Licaon teria tentado matar Zeus. Depois de transformado em lobo, Licaon seria capaz de livrar-se da maldição se ficasse 10 anos sem consumir carne humana. Essa última informação parece relacionada com a condição de Licaon ser um lobisomem, mas alguns estudiosos da cultura grega acreditam que ele era uma figura relacionada ao culto de tribos canibais que habitavam a Grécia. Inclusive existem algumas teorias que demonstram que, há cerca de 3.000 anos, existiram gregos que acreditavam que quem consumisse carne humana poderia se transformar em um lobo. Toda essa narrativa envolvendo homens transformando-se em lobos foi levada para Roma, local fortemente influenciado pela cultura grega. Em Roma, o ser humano que se transformava em lobo era chamado de vecipério. Entretanto, na cultura romana, esse termo era usado para mencionar de maneira geral a transformação humana em forma animal. Com a expansão das terras romanas, a lenda do lobisomem espalhou-se pela Europa e adaptou-se à cultura de cada local. A influência cristã fez com que a licantropia deixasse de ser uma maldição de Zeus e se tornasse uma punição pelos pecados. Na Rússia, por exemplo, acreditava-se que os lobisomens eram pecadores cumprindo a penitência pelos seus erros. E já que mencionamos a cultura cristã, há quem acredite que o primeiro caso de licantropia tenha sido citado na Bíblia Sagrada. Acredito que todos conheçam o grandioso rei do Império Babilônico, que foi usado por Deus para castigar nações. Isso não significa, no entanto, que Nabucodonosor II era um servo devoto do Senhor. Ao contrário, ele era um rei pagão, mas que havia sido designado por Deus para cumprir seus propósitos. O livro de Daniel, na Bíblia, descreve os sonhos que o rei Nabucodonosor II teve e que somente Daniel era capaz de decifrar. Primeiro, o rei sonhou com uma grande estátua feita de ouro, prata, bronze, ferro e argila. Seu significado se referia à ascensão e queda de potências mundiais e como Deus estava conduzindo a história de acordo com seus propósitos. O segundo sonho ocorreu no 43º ano do reinado de Nabucodonosor II, quando este estava no auge do poder. Ele sonhou com uma grande árvore sendo cortada. Daniel, usado por Deus, afirmou que o significava é que ele seria castigado por Deus com um tempo de loucura devido ao seu orgulho. E Deus o castigou durante 7 anos de loucura. Como consequência, durante esse período ele se comportou como um animal, pois acreditava ser um animal. Estudiosos classificam essa doença como um possível caso severo de licantropia clínica, quando o paciente acredita ser e se transformar em animal. Terminado o tempo definido, o rei Nabucodonosor recobrou a sanidade, e deu glória a Deus. A lenda do homem-lobo se espalhou para o mundo, até chegar ao Brasil na versão europeia trazida pelos portugueses durante a colonização. No Brasil, o primeiro filho homem de um casal já com 7 filhas mulheres, será sem dúvidas um lobisomem e após seu aniversário de 13 anos, na primeira sexta-feira de lua cheia o menino se transformará em lobisomem pela primeira vez e terá que
Percorrer 7 cemitérios antes do sol nascer para que possa voltar à forma humana novamente. Em quase todas as versões mais conhecidas desta lenda, a forma de se livrar de um lobisomem são armas feitas em prata pura ou um tiro com bala de prata no coração. O lobisomem se tornou tão popular no mundo que foram criados grandes clássicos do cinema baseado em sua lenda, como O Lobo Humano de 1835, O Lobisomem de 1941, A Maldição do de 1961 e O Uivo da Fera de 1981. Sem contar os mais famosos na atualidade como Van Helsing, Anjos da Noite e A Garota da Capa Vermelha. Agora comenta aqui embaixo o seu filme ou série favorita sobre lobisomem e me diz também qual outra lenda você quer que eu traga detalhada. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima. Tchau!